Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast que hoje trata de um tema muito especial para mim, que sou da área da saúde. O tema hoje é consciência na saúde. Como que é a formação desse profissional dentro, né, de questões de humanização, de consciência, do viver consciente na saúde, né? Meu nome é Augusto, eu sou fisioterapeuta, sou estudante de logosofia e hoje aqui na mesa a gente está com dois profissionais de saúde incríveis e com o Rafa, né, Rafa? Que não é da saúde, mas... Não sou, tô de intruso aqui, convidado, vamos dizer assim. Paciente. Mas sou paciente, exatamente. Excelente. Pode se apresentar, por favor. Eu sou a Ângela, eu sou docente também da Fundação Logosófica, estudo logosofia desde a época de adolescente e na área profissional eu escolhi fazer medicina porque sempre me identifiquei muito com essa área, depois a gente pode contar um pouquinho mais. E dentro da medicina, uma área que sempre me encantou muito foi a geriatria, então me especializei em geriatria. E atualmente eu atuo num hospital público da cidade e também na área privada. E por alguns anos eu dei aula também na Unisul, como no curso de pós-graduação, de graduação da medicina, que foi uma experiência muito feliz também. Bem, Frederico. Bom, eu sou médico dermatologista há 43 anos e eu escolhi a medicina porque eu quis uma profissão que me ensinasse e desse oportunidade a fazer o bem. Então eu encontrei na medicina uma grande oportunidade de fazer o bem a mim mesmo e ao semelhante. Então, e a logosofia, ela veio me ajudar a me tornar mais humano. E ao me tornar mais humano, me ajudou a fazer com que os pacientes fossem também mais humanos. Então foi muito importante para mim essa escolha pela medicina. Muito interessante, né? Esse tema sempre me toca, é uma coisa incrível. A área da saúde, ela tem essa oportunidade de ter um contato profundo, né, com outro ser humano e que o objetivo é cuidar dele, né? Então, o quanto a gente tem que estar preparado para esse momento, né? E eu lembro, assim, a minha escolha pela fisioterapia foi muito semelhante à de vocês, assim, né? Era uma vontade de ajudar o próximo, né? E de trazer um bem, trazer de volta esse cidadão para um momento ideal, assim, né? E desde o início da faculdade, assim, eu senti uma necessidade de justamente me aproximar desse outro ser humano e eu não conseguia. Eu não tinha, assim, uma capacidade de fato estar presente com esse ser humano, né? E inclusive estudar logosofia tem me ajudado muito nesse processo de fato, assim, olhar os movimentos que estão em mim e conseguir estar presente para esse ser humano que precisa da minha atenção, né? Como foi para vocês isso, assim? Como foi a escolha da faculdade? Fiquei interessado em saber mais, Ângela. Eu me recordo, assim, quando eu era adolescente, eu era daquelas que adorava ajudar o pai, né? E aí, quando o pai fazia o churrasco de domingo, eu ia lavar os coraçõezinhos de galinha e eu demorava, porque aí eu abria o coração, eu queria saber como funcionava. Então, esse investigar a vida, né? Explorar as coisas, descobrir esses aspectos relacionados à saúde sempre me interessou muito. E o interesse por estudar, por aprender é algo que sempre me estimulou também. E eu penso que dentro da área da medicina, essa vontade, como o Frederico trouxe, né, de ajudar, de fazer o bem, isso é algo que é muito intrínseco do ser humano, que talvez a gente não tenha consciência dessa missão, né, que toca não certamente só aos médicos, mas é algo intrínseco ao ser humano, como eu trouxe. Sim. E que o fazer o bem é algo que eu vejo assim, na profissão dentro da área da medicina uma grande oportunidade. Então, juntando, né, essa oportunidade, essa necessidade de fazer o bem com as habilidades que me eram naturais, a escolha foi muito natural também, e muito acertada, né? Frente à escolha da profissão. Bom, foi muito interessante, eu me preparava para o vestibular quando eu fiz uma consulta com um neurologista que estudava logosofia. Esse neurologista, além de ter me acolhido, me ouvido, colocado no meu lugar, me orientou
e me receitou esse livro. E esse livro fez parte da receita dele. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos. Então, ao ler esse livro, eu percebi que ele foi feito para mim. Eram conselhos aos jovens que orientavam, inclusive, sobre a opção pela profissão. E eu escolhi a medicina e, paralelamente à faculdade, eu comecei o meu estudo logosófico. Então, segui o paralelo. Numa diferença de 10 dias, eu comecei a faculdade e eu comecei na Fundação Logosófica. Então, a logosofia veio me ensinar, conhecendo a mim mesmo, conhecer melhor o semelhante. Então, além da parte técnica que a medicina me ensinou a ser um bom profissional, a logosofia me ensinou, então, repetindo, a ser mais humano, a enxergar o ser humano que eu vou atender como alguém que tem uma alma, que tem um espírito, que sente, que sofre, né? E que precisa de ajuda. Muitas vezes, mais do que curar o problema físico, um alento, um estímulo, uma esperança, né? É isso. Beleza. E, Frederico, como eu falei, eu não sou da área da medicina, mas eu estou fazendo o papel de quem está lá assistindo a gente e também não é, ou seja, é paciente. Uhum. E eu vou contar para vocês algo que eu vivi assim quando criança. Eu tinha, às vezes, assim, rinite, alérgica, assim, e eu só de chegar no médico já tava melhor. Era engraçado. Saía de casa, chegava, mas tava bem. Aí minha mãe falava, poxa, mas eu trouxe até aqui, agora aqui tu não tá mal. Esse é um aspecto que depois eu vim a entender um pouco dessa responsabilidade do médico em relação ao paciente. E também do paciente em relação ao médico. Então, queria que vocês contassem pra gente um pouquinho sobre isso. Assim, alguma passagem, alguma experiência que foi com esse olhar de estudar o ser humano sendo vivida ao longo, seja do início da carreira ou ao longo do desenvolvimento da carreira como médico, que já tiveram oportunidade de viver. A gente quer ouvir um pouquinho essas experiências, que eu sei que são muitas. Paciente, 20 anos, minha paciente, ela disse, doutor, eu vou te dar um conselho. Falei, um conselho? Sim. Nunca pare de trabalhar. Falei, mas por quê? Eu já trabalhei tanto. Porque o senhor vai perder o poder. Falei, o poder? Sim, o poder de ampliar sua vida na vida dos demais. O poder de dar, o poder de ensinar, o poder de aprender. E eu venho aqui, nesses anos todos, mais do que resolver um problema físico, ouvir a sua palavra, ouvir o seu conselho, ouvir, refletir, conversar, falar sobre a vida. Então, achei muito importante isso, saber ouvir o paciente, ouvir as suas dores, ouvir as suas aspirações, os seus anelos, né? Enfim, conhecer a sua alma para poder ajudar mais precisamente. Então, eu tenho hoje assim, comigo, que todo paciente que chega, ele deve sair melhor da consulta. Ele deve levar, enfim, até lembrei de uma experiência da paciente que vinha sempre reclamava, sempre queixava, sempre deprimida. E eu falei assim, olha, a partir de hoje a senhora não vai reclamar mais, não vai queixar, a senhora só vai me dizer coisas boas. E ela levou um susto e falou, o que é que eu tenho para falar de bom? Aí ela disse, meu filho que estava desempregado voltou a trabalhar. Olha, Meu neto que estava doente voltou. E a partir dali ela voltou outras vezes, volta, sempre atenta para não queixar. E eu vi que eu pude mudar um pouco os pensamentos que ela tinha na mente. Mais do que preocupar com a parte física, também dar aquele estímulo, aquele alento, aquela ajuda que muitas vezes ela não teria em outro lugar, né? E assim são algumas passagens que a gente vive, e isso eu devo à logosofia, que me ajudou a ser mais humano, a ser mais sensível, a dar mais atenção, né? Enfim, a ampliar minha vida na vida dos meus pacientes. E com isso eu faço muitos amigos. Conhecendo alguns
conceitos importantes, né, que a gente aprende com a logosofia, né? Que não é simplesmente uma pessoa ali que está ali falando, tem por trás uma mente, um espírito, uma sensibilidade, tem pensamentos que estão pensando por ela, tem muitas coisas ali que a gente como profissional, eu também sou profissional de outra área, mas também vivo. Inclusive a gente falava sobre isso, né, Ângela, assim, sobre essa relação também com as equipes. Traz um pouquinho pra gente sobre isso. Eu tô aqui com muitos pensamentos na mente, vou aqui. Quantas coisas boas para falar. Posso trazer uma frase que me toca muito, assim? É uma frase do William Osler. E essa frase traz assim: é muito mais importante saber que tipo de paciente tem uma doença do que tipo de doença um paciente tem. Por que eu trago essa frase, né? Porque também o que a gente conversava antes aqui, a faculdade, ela nos ensina muito sobre a doença. Ela não nos ensina muito sobre a saúde, né? Ela nos ensina muito sobre a doença, então a gente se especializa em diagnosticar e tratar a doença. E o olhar o paciente, conhecer o paciente, isso que o Frederico trazia, né? De quem é o paciente que tem essa doença, e saber como me relacionar com o paciente, isso a gente não aprende na faculdade, apesar de que cada vez mais se reconhece a importância disso, a importância da humanização na medicina ou nas áreas profissionais, a bioética, mas a gente não tem ferramentas suficientes para aprender como realizar essa humanização, né? Por quê? Porque eu entendo que justamente falta esse conhecimento humano, esse conhecimento que transcende o conhecimento comum, que é esse conhecimento transcendente, e que justamente é o que na minha vida a logosofia também pode me proporcionar, né? Então eu também vivi a mesma coisa de realizar o início desses estudos logosóficos junto com a profissão, e foi algo muito importante para eu equilibrar muitos aspectos na minha vida, inclusive a escolha da especialidade, pensando em qual era o futuro que eu queria ter, né? E isso é algo que sempre realmente me ajudou muito a me formar como profissional que hoje eu sou. E um dos trechos, que também é desse livro, que me estimula muito e sempre me estimulou em relação à ajuda que eu posso oferecer dentro da minha área profissional ao paciente, é um trecho desse livro que fala sobre a vontade em aprender o que eu não sei. E o autor traz, então, como um conselho de que eu tenha muita dedicação, muito esforço em aprender, né? Em aprender tudo que eu não saiba. Porque exatamente aquele conhecimento que eu não sei pode ser o conhecimento que, em determinada situação, eu necessite lançar a mão para ajudar aquele paciente que está me procurando. Então, às vezes, mesmo nas horas assim, de cansaço, de sono, para estudar para uma atividade, para uma prova, ou frente a um paciente que me procura, ou que eu atendo no hospital e que tem uma situação difícil, algo que realmente é um desafio, o diagnóstico, esse interesse em aprender, em saber o que eu não sei, em ir atrás de um conhecimento, é algo que me move, né? E me move de uma forma verdadeira, porque quando a gente não sabe algo, eu não posso ter vergonha de não ter aquele conhecimento. Eu não vou ter todos os conhecimentos que eu preciso, muitas vezes, né? Então, eu não posso deixar de ter o interesse por resolver aquela necessidade que o paciente está apresentando. E muitas vezes essa necessidade não é técnica, não é, né? Não é física. Não é física, não é o conhecimento técnico que vai resolver, responder, né? Porque é exatamente isso, às vezes o paciente vem com algo simples até para ser resolvido, mas o que ele mais precisa é ser escutado, o que ele mais precisa é que eu ajude ele alento, né? Um estímulo. Um conselho, um alento. E eu sou geriatra, né? Então, da mesma forma assim, que o Frederico, eu tenho muitas oportunidades de na geriatria, fazer reflexões com os meus pacientes em relação à vida, ao futuro, à proximidade da morte, né? E isso traz tantos elementos, isso traz tantas reflexões sobre o sentido da vida. E muitas vezes eu vejo os pacientes chegarem lá nessa etapa, né, de os 50, 60, 70 ou mais anos, se perguntando o que eu fiz da minha vida,
se o tempo que eu dediquei à minha vida foi dedicado às coisas que realmente importaram, e muitas vezes não foram, né? Muitas vezes se depara com esse vazio lá numa etapa mais adiante da vida. E aí é muito especial eu ter a oportunidade de tanto eu trazer essas reflexões para a minha própria vida, né? E me antecipar a esse futuro, pensando sobre esses grandes objetivos que a vida tem, trazendo valores mais permanentes para a minha vida, que é do que a logosofia trata também, né? Quanto ter elementos que o paciente precisa escutar naquela hora. E nessas conversas eu vejo que o que eu levo de ajuda ao paciente não é o conhecimento que eu aprendi na medicina, é o conhecimento que eu aprendi na logosofia. Então, realmente é uma ciência que auxilia a todas as demais ciências, né? E dentro do campo da medicina é algo muito especial. Eu queria ler um trechinho do livro que comprova isso, que a Ara já disse. O saber é a razão de ser da existência do homem na Terra, a primeira e a última de suas tarefas. Faça com que o estímulo de consegui-lo vibre em você permanentemente, porque nele está a verdadeira finalidade da sua vida. O saber essencial, o transcendente, concede ao homem a mais ampla liberdade. Quando eu li isso, eu vibrei. Era isso que eu procurava, um objetivo para a minha vida. O que eu vim fazer aqui? Porque eu, antes de estudar logosofia, tinha muitas perguntas, muitas inquietudes. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Qual o objetivo da minha vida? Será que a vida termina com a morte? Essas perguntas a logosofia me ajudou a responder. E eu penso que todo ser humano tem. E por não ter, experimenta esse vazio. Esse vazio angustia, atormenta, faz a pessoa sentir o medo do futuro, o medo da morte. E a logosofia veio trazer para mim isso. Eu tinha medo de morrer sem saber o que eu vim fazer aqui. E a logosofia me deu isso com muita clareza. E isso eu posso, na minha conduta, ajudar o semelhante também a sentir isso, né? É claro que precisa do método, precisa da escola, por isso que eu penso que não basta só ler os livros, precisa aplicar o método logosófico, frequentar a Fundação Logosófica, a escola. Como eu frequentei a Faculdade de Medicina, nós frequentamos a Fundação Logosófica para aplicar esses ensinamentos que nós estamos vendo nos livros, né? Esse movimento é muito interessante, né, Rafa? Como a gente observa uma diferença clara, né? Quando alguém fala após ter uma experiência tão profunda, né? Quando aplica de fato o que estuda e tem um contato, assim, fantástico com o paciente, às vezes numa situação muito simples, né? Como pedir para ele parar de reclamar. O que foi esse movimento, né? Ao parar de reclamar, ela começou a trazer coisas boas e ela mudou uma chave ali, né? Os pensamentos foram outros, os movimentos internos foram outros, né? Eu sou um profissional do movimento, né? Fisioterapia e tal. E o autor da logosofia, ele fala justamente isso, né? Vida é movimento. É uma lei, né? É uma lei, é uma lei. E faz muito sentido, assim. Na minha prática, eu observo isso nos pacientes, assim, né? Eu trabalho na UTI, eu trabalho numa unidade de terapia intensiva, e lá a gente tem pacientes em diversos momentos, assim, né? Do acamado ao paciente que está indo de alta, que está saindo da cama, né? E o meu papel lá dentro é justamente auxiliar esse cidadão que estava no momento crítico a voltar a se mexer, movimentar. E eu pensava muito sobre isso, né? Como trazer os movimentos não só físicos, mas os internos para esse paciente, né? E por vezes eu me pegava justamente querendo fazer esses movimentos e coisas simples, como esse que tu fizesse com a tua paciente, assim, né? Eu consegui fazer algo semelhante certa vez e foi incrível, assim. Foi um senhor que passou muito tempo entubado, Covid, toda aquela situação. E quando ele acordou, ele pediu água e reclamou, né? Duas coisas que são muito comuns, assim. E aí mas eu vou fazer algo diferente. Ofereci a minha mão para ele e perguntei assim, o que mais que o senhor tá sentindo? Não é legal estar acordado? Perguntei, né? Isso eu observei que mudou nele, mas mudou em mim também.
Porque naquele momento eu fiz um movimento que me causou um bem, né? Então, como é bom quando a gente aprende, né, com esses contatos e quando tá prestando atenção nisso, né? Quando tá consciente desses momentos. Né? Atento, exatamente. A gente cria a oportunidade de trazer um bem pro paciente, mas também pra gente, né? Como vocês vivem isso, assim, no dia a dia de vocês? Essa troca de experiência e também de aprendizado, assim. O que vocês vivem em relação a isso? Eu estava pensando aqui nessa oportunidade em relação à equipe, né? Até você me perguntou em relação à oportunidade que a gente tem de trabalhar em equipe, porque um médico, ele não cuida do paciente sozinho. Ele precisa não só do fisioterapeuta, do enfermeiro, do fono, do físio, do nutri. Então, é uma equipe envolvida com aquele cuidado do paciente. E isso traz um desafio a mais, que é a gente aprender a trabalhar em equipe também, né? Então, eu vejo que o quanto que esse conhecimento de eu como ser humano me ajuda também a me olhar frente a essa equipe de seres humanos, né? Olhar para o outro como um ser humano também. Não só para o paciente como ser humano, mas também saber que aqueles profissionais todos da saúde, da portaria, da limpeza, da cozinha, são seres humanos que estão vivendo as suas lutas, as suas alegrias, as suas dificuldades e que estão ali trabalhando em prol daquela profissão, daquele paciente. E aí, isso é um campo experimental enorme. Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande em frente a uma equipe, né? A gente conversava antes o poder que tem um pensamento, né? Do quanto que o reclamar ou falar mal de alguém, isso é algo muito comum. A gente escutar críticas, a gente vê uma pessoa começando a falar mal de algum profissional, daí todos começam a falar mal também, e eu fico me colocando, assim, eu procuro me colocar de forma muito atenta a essa realidade, observando o poder da minha palavra, né? O poder dos meus pensamentos ali para que eu seja um agente de bem e que eu não esteja reproduzindo não esteja reproduzindo um movimento exato de falar mal, de fazer uma crítica, que no fundo não leva a nenhum bem, né? Mas que se a gente não está consciente disso, a gente reproduz, aquilo segue adiante e a gente às vezes perde a oportunidade de mudar o ambiente. Né? E quanto é melhor a gente estar do lado de uma pessoa que está grata, que é feliz, que está trabalhando com alegria, com disposição, não é? Está num ambiente saudável, em que existe uma alegria, em que existe um respeito, do que estar num ambiente pesado, de queixa, né? Das pessoas não se respeitarem. Então, isso faz muita diferença. Isso, na verdade, para eu conseguir ter uma posição frente a uma equipe, né? Eu preciso ser exemplo disso. Então, eu preciso estar muito atenta aos meus pensamentos, às minhas características, para que eu possa escolher o melhor de mim, né? Para que eu possa estar atenta, para que naquele ambiente eu não permita que pensamentos negativos que vão trazer um mal, que vão fazer um mal, possam se manifestar naquele momento. E para isso eu preciso estar bem atenta, porque se a gente não está... Esse ambiente nos domina. Interessante, passou um filme na minha mente agora. Eu recordei de quando eu trabalhava no INPS, que eu tinha que atender muitos pacientes em pouco tempo. E eu me preparava muito para aquele trabalho todos os dias. Eu quero fazer com gosto, eu quero fazer com alegria, eu quero ouvir o paciente como se estivesse no meu consultório. E eu conseguia, porque muitos falam, tem que atender muito em pouco tempo, não tem tempo de ouvir, de atender, de ver o que tem por trás. E eu conseguia, porque eu me preparava. E todos os dias também, quando eu acordo, eu procuro refletir que dia que eu quero viver. E quando eu chego no consultório, eu também me preparo. Cada paciente que eu vou atender, eu quero viver um momento especial. Eu quero viver com gosto, eu quero viver com alegria. Eu quero aprender algo com ele. E eu quero, se possível, levar algo do que eu vivo, né? É aquilo de ter consciência de ampliar minha vida na vida do outro. É fazer com que ele leve de mim uma imagem mais do que um médico para tratar um problema físico, alguém que tem algo mais, que tem uma alegria, que tem entusiasmo. Então,
Isso para mim é uma chave de fazer com que esse preparo, e eu tenho um caderno que eu gosto muito de anotar o que eu vivo, o que eu penso, o que eu sinto. Esse caderno fica do lado da minha mesa. No intervalo entre um paciente e o outro, muitas vezes eu anoto o que eu vivi, o que eu senti, o que eu pensei, sabe? O que de novo trouxe para mim, muitas vezes é algo que está ali, que eu tenho dúvida, que eu preciso estudar. Por exemplo, eu tenho estudado sobre a gratidão. Então eu tenho observado como que a gratidão se manifesta nos meus pacientes. Eu tenho uma paciente que ela é faxineira, ela não tem muitos recursos, mas sempre que ela vai com alguma frequência, ela leva um presente para mim. Ela se sente tão feliz estando ali, ela manifesta desse jeito. E também tenho pacientes que têm muitos recursos e não são gratos, são infelizes. Eu vejo que a gratidão amplia a vida, faz a pessoa feliz, né? E a ingratidão atrai o mal. Né? É uma surdez psicológica. Isso como ensina na logosofia. Então, quanto mais grato eu sou, quanto mais grato eu faço com que o paciente experimente essa gratidão, melhor para nós dois. Então, é um dos conceitos que eu estou aprendendo com a logosofia. Mas então, peraí, vocês estão falando de conceitos que eu também posso aplicar lá onde eu trabalho, que não é na medicina. Isso é algo muito interessante. É algo que só esse estudo, como nós falamos, transcendente, nos permite. De eu estudar sobre algo que, se eu for médico, fisioterapeuta, engenheiro, eu vou conseguir aplicar no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Então, quer dizer, não é só sendo médico. Óbvio que sendo médico, vocês estão trazendo aquelas experiências que tem, porque vocês tratam diretamente com o público. E isso também dá uma amplidão. Mas esse conhecimento ele é transcendente porque ele permite que eu use ele a qualquer momento. Acorde para fazer as coisas com gosto. Começa dentro, né? Começa dentro. Exato. É uma escolha. Isso. É porque o que eu vejo aqui é um conhecimento que é da minha vida. Não é da minha vida profissional, ou da minha vida, né, familiar, ou é da minha vida... Não, é da minha vida. É um conhecimento sobre a vida, sobre o ser humano, sobre as leis do universo, sobre Deus. É um conhecimento que realmente transcende. E sendo um conhecimento tão amplo, é um conhecimento que é aplicado em todas as profissões, em todas as partes da minha vida, né? Então, acho que esse é o... Em todo ser humano. E em todos os seres humanos, exato. Queridos, foi um papo muito bom, muito bom, muito bom. Com o coração apertado aqui, eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Foi excelente, tá? Muito obrigado. E para vocês que ficaram aí interessados, animados em saber mais, tá? Acessem www.logosofia.org.br. Confiram o site, vai ter muito conteúdo legal lá para vocês. Vão ter outros episódios do podcast também, né, Rafa? Além de vídeos, artigos e os livros como esse que o Frederico trouxe hoje. Fiquem à vontade no site, aproveitem. Todos para download gratuito. Exato, excelente. Muito obrigado mais uma vez, gente. Também. Até mais. Muito agradeço. Alegria.